Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Viva Dança. E hoje a gente conversa com um pessoal que faz um belo trabalho seguindo uma linha contemporânea de dança de salão. Vamos conhecer o grupo Laços. Sou formado em dança, sou licenciado em dança pela UBRA. E eu comecei na dança já na adultez, assim, já comecei adulto. Eu comecei com 32 anos por aí, já bastante adulto. E hoje a gente faz prática de balé, de dança contemporânea, algumas coisas de circo e dança de salão. Antes de preparação física e outros elementos que a gente acha importante para levar a dança de salão para o palco. Nós trabalhamos a dança de salão com inclinação ao palco, não para dançar. Acaba sendo uma consequência para dançar num baile, numa festa. Mas a iniciativa do Laços é preparar os bailarinos para o palco. Por isso que nós buscamos agregar esses outros valores dentro da dança para o Laços. Danço desde os 5 anos de idade, mas considero que me profissionalizei aos 17 anos, quando eu tive o primeiro emprego formal ligado à docência em dança para crianças. A minha formação acadêmica foi na área de medicina, eu exerço a medicina na área de reumatologia e medicina do esporte e atualmente faço parte do corpo docente do curso de licenciatura em dança da URGS, ministrando justamente as disciplinas que fazem essa intersecção da dança com a medicina, que nós chamamos aqui de estudos do corpo, que vai abranger a área da anatomia, da fisiologia, um pouco de biomecânica, um pouco de cinesiologia. Eu tenho 24 anos, eu danço desde os 8. Comecei na rede municipal, na minha escola de ensino fundamental, com uma professora que tinha um projeto de dança, balé. E eu tô lá desde os 8 anos, na verdade eu me formei na escola, na 8ª série, mas nunca saí de lá. É bem legal essa relação que eu tenho com a professora Angela Tonomi e com a escola toda, é bem bacana. E depois pratiquei um pouco de jazz, mas segui sempre um pouco mais no balé. Aí entrei na faculdade de dança, aqui da URGS, e aí sim eu comecei a estudar mais dança contemporânea, tem bastante no nosso curso. Também pratiquei um pouco de balé, mas não consegui praticar tanto como eu fazia antes. Comecei a me inserir mais em outras áreas. Depois entrei no Laços, na verdade entrei no Laços antes de entrar na faculdade. Uns 2 anos antes eu entrei no Laços, de dança de salão contemporânea, e venho praticando desde então, todo esse tempo. E entrei na Companhia Municipal de Dança de Porto Alegre, 2014, na primeira turma, assim, né, primeiro elenco, bem bacana. E agora eu tô mais fazendo isso, tô na companhia, tô no Laços e tô dando aula, desde que eu me formei agora em janeiro. Eu sou criador, na realidade, do Grupo Laços, que iniciou os primeiros trabalhos em 2007, através de uma iniciativa pessoal minha e da Isabela, assim, a gente tinha uma inquietude, assim, nós gostaríamos na época nós tínhamos vontade de agregar outras áreas da dança, outras artes, digamos assim, do movimento dentro da dança de salão. E a gente não conseguia encontrar isso nos trabalhos que a gente fazia, tanto em aula de escolas, quanto nos grupos que a gente participou. E a gente tinha essa inquietude, eu vou dizer assim, né? E como a gente não conseguia encontrar isso, eu pensei na ocasião assim, bom, se a gente não encontra aquilo que a gente quer, vamos tomar a iniciativa e fazer, né? Logo no início a Isabela teve assim um pouco de anticorpos
quanto à iniciativa, porque coordenar um grupo, dirigir, fazer gestão é uma coisa bastante difícil. Eu e o Lélio nos conhecemos em 2004, numa escola de dança de salão, fazendo aula de salsa. Ambos para se divertirem, para fazer algo social, depois de 2 desilusões amorosas, cada um do seu lado. Eu vinha de uma trajetória bem extensa de dança clássica, folclórica, contemporânea, já estava começando a fazer dança aérea e a dança de salão entrava para mim como um divertimento mesmo, algo muito lúdico. E para o Lélio foi a iniciação dele em dança, ele até então só tinha passado por esse gênero de dança. Nós nos encontramos, começamos a namorar e ele começou a gostar mais da dança e disse que queria se profissionalizar também nisso. E então eu disse para ele, bom, se tu queres isso, então vamos estudar. Foi então que ele entrou na licenciatura em dança da UBRA e foi durante o curso de licenciatura em dança da UBRA que ele teve a ideia de começar estudos. Nós nem sabíamos bem o que isso ia ser, mas ele teve vontade de reunir pessoas e começar a fazer as primeiras experiências em dança de salão, hibridizar alguns movimentos. E no início eu não participava. Aí eu tomei a iniciativa de começar sozinho. Eu reuni alguns colegas da faculdade, 2 colegas da faculdade, uma outra colega da Isabela, que era do balé do contemporâneo, e um rapaz que eu havia conhecido na época, que ficou um ano só no Laços, e saiu. Essa primeira iniciativa teve alguns meses assim, de trabalho, e depois a gente parou alguns meses, depois eu retornei os trabalhos com o Laços novamente, e depois de 2 anos a Isabela incorporou a ideia e vem no trabalho que vem até hoje. Não por ser cética a respeito do projeto, mas tinha outros envolvimentos individuais com outros projetos e quando eu vi que ele estava mesmo dando andamento, que aquilo estava ficando homogêneo, que estava bonito aquele trabalho, depois de 2 anos de existência do Laços é que eu me engajei no trabalho. Nessa escola que eu comecei a fazer aula de balé depois da Dona Iris, que foi a escola que eu me formei no ensino fundamental, era um estúdio só de balé, que eu comecei com 15 anos, saí de lá com 21, eu acho. E é lá que eu tive contato com o Lélio primeiro, que dava aula de dança de salão lá, tinha uma turma. E já tinha iniciado algum grupo que nem tinha o nome ainda de Laços. Foi bem depois, uns anos depois que a gente conseguiu colocar esse nome. E ele me convidou um dia numa aula de janeiro, porque em janeiro tem os intensivos, às vezes de balé, a gente consegue fazer bastante aula, às vezes 2 por dia. E eu passava de manhã e de noite nessa escola de balé e as aulas eram à noite. Sempre no final da minha aula de balé começava a aula do grupo do Lélio. E ele me disse um dia, quem sabe tu fica hoje para experimentar? E aí naquele dia eu fiquei e continuei indo, nunca mais saí. E antes era só ele e os alunos. Depois que a Isabela foi fazer parte, assim mesmo, bem ativamente do grupo, porque antes ela não fazia parte, era tudo uma ideia do Lélio. Desde o início foi uma ideia do Lélio. Logo no começo a gente não tinha nome. E também não tinha o que eu chamei na época de identidade. Assim. A gente não sabia onde é que a gente queria chegar. E nem o caminho que a gente tinha que tomar para chegar onde a gente gostaria de chegar. Então eu sempre argumentava desde o início assim, que eu sabia o que eu queria fazer, mas não sabia o caminho nem de que forma. Então eu falava assim, a gente tem que ter uma identidade do grupo, assim, desenvolver o nosso trabalho, desenvolver a nossa linguagem dentro da dança de salão, o que a gente gostaria de fazer, né? E a gente tomou assim a iniciativa, até em função da faculdade, das outras coisas que a gente faz. A Isabela é médica e trabalha com outras coisas além da dança, né? Assim como eu também trabalho na saúde. E a gente acabou pelo isolacionismo, a gente ficar isolado da dança. A gente parou muito tempo de fazer aula de dança de salão, tendo que desenvolver não uma linguagem da dança de salão, mas colocar outros argumentos dentro da dança de salão para fazer o trabalho que a gente gostaria de fazer. E acabamos chegando no que eu acredito que é uma identidade bem exclusiva do Laços, assim, a forma que a gente trabalha. Não tanto a dinâmica de trabalho, assim, de aula que a gente faz, mas o que a gente leva para o palco, o argumento que a gente usa no palco. Assim. Eu acredito ser bem típico nosso. Essa coisa da gente se isolar da dança de salão, até por necessidade de tempo, a gente não tinha tempo para fazer aula em escolas e tal, a gente acabou desenvolvendo uma linguagem muito nossa, assim, dentro daquilo que a gente já tinha como formação em dança e trabalho que a gente fazia individualmente, a Isabela.
E o nome Laços, como a gente não tinha um nome no início, assim, e começaram a aparecer alguns trabalhos e a gente não tinha nem como se identificar, assim. Aí a gente fez tipo fizemos uma reunião, a gente precisa ter um nome. Aí cada um trouxe lá 2, 3 nomes e tal, e o Laço surgiu nessa ocasião desses nomes que a gente reuniu todos lá. Mas um dia eu estava voltando da faculdade, era Natal, quase Natal, assim, e eu vi um top numa casa, assim, top, né? Um top, assim, aqueles natais, pendurado na porta. E eu lembrei, pô, top, não, Laços, né? Um laço. E aí acabou coincidindo com um nome que alguém já tinha, acho que foi a Isabela, já tinha citado nesses nomes que a gente estava tentando escolher e tal. E aí acabou fechando o nome Laços. E a gente usa o nome em função do que a gente tenta agregar, assim, como grupo, assim, de laços de amizade, laços de compromisso, de fidelidade com o que a gente faz e laços entre pessoas, né? A dança de salão, eu acho que tem muito isso, então o nome acabou vindo a calhar porque a gente queria isso. A dança tradicional, a dança de salão tradicional, ela é muito linda, assim, é muito bonita, mas do meu ponto de vista, assim, eu pessoalmente acho que ela deixa a desejar, assim, no argumento pro palco, assim, porque fica muito, as coreografias, assim, elas ficam bastante resumidas a colar uma figura na outra, né? Então a gente começou a estudar outras, a Isabela já tinha bastante conhecimento, eu também entrei para outras áreas do movimento para poder agregar isso na dança de salão, assim. Então a gente pega coisas do balé e coloca na dança de salão, a gente pega coisas de contemporâneo, a gente foge um pouco da linguagem tradicional da dança de salão. A gente foge bastante, inclusive, das questões de abraço, de dançar em par. A gente só procura manter as relações de condução dentro da dança de salão, porque a gente gosta muito da dança de salão. Mas o nosso argumento para o palco, a gente agrega outros elementos dentro da dança de salão. Nós nos ligamos em alguns dos preceitos da dança contemporânea, são muitos, mas os que nós pegamos, digamos assim, são o corpo híbrido do bailarino e a liberdade de receber outros elementos. No momento que nós executamos o processo de condução e resposta da dança de salão, nos dá vontade de colocar outros elementos que não sejam só aqueles das danças populares, determinados pela condução e resposta próprios do caráter da dança de salão. A dança de salão, o que a gente mais busca é o ritmo, é o passo em si, mas a gente não busca muito o caráter todo da dança. Então, por exemplo, a questão da salsa, que tem todos os trejeitos femininos, tem uma roupa que é mais particular e única também da salsa. A gente não busca essas características, a gente se utiliza dos passos e coloca outros elementos de outros estilos que a gente traz, cada um vem de uma área. Quase não tem pessoas do grupo que vieram da dança de salão. Normalmente já vem de outro lugar, do hip hop, do balé, basquete, sei lá. E daí vai entrando e vai unindo a dança de salão. E a gente busca isso, é mais o hibridismo. A dança de salão tradicional não nos interessa muito. Nos interessa mais se usar dela para criar novas formas de fazer a dança. E aí nos dá vontade de botar um movimento acrobático, a gente põe, nos dá vontade de fazer um release, a gente faz, nos dá vontade de mudar de plano, de mudar de nível, a gente muda, conforme a nossa vontade e também as ferramentas que nós temos disponíveis. Por isso nós procuramos trabalhar cada vez mais ferramentas corporais para nos dar essa liberdade de criação. Há um grupo em Belo Horizonte que trabalha isso de forma assim muito digna, muito bonita. E eu sempre gostei muito desse trabalho que eles fazem lá. E a gente tentou buscar, não se comparar com eles no caso, mas tornar a dança de salão, a nossa dança de salão, diferente sobre aquilo que a gente tinha como proposta. E contemporaneizar a dança de salão, às vezes há uma confusão assim, que as pessoas colocam. Não significa que tu tem que te atirar no chão, que tu tem que trazer a dança teatro para dentro da dança de salão. Isso também pode ser agregado. Mas a gente coloca a dança de salão contemporânea como o argumento que tu leva para o palco, agregando outros movimentos dentro da dança de salão. No sentido coreográfico, figurino, em todos os sentidos da dança em si. Assim. Então isso a gente colocou como a contemporaneidade da dança de salão. Além da questão temporal, temporal, né? Fazer uma dança atual, presente. Um dos primeiros do Brasil se chama Companhia Aérea, uma companhia carioca do Rio de Janeiro,
que não se intitulou nessa modalidade de dança, digamos assim, mas se tu olhar o trabalho, a essência da movimentação deles é dança de salão contemporânea dentro disso que eu te apresentei. Houve um movimento agora nos últimos, digamos, sei lá, acredito que 5 anos para cá, assim, algumas parcerias duplas estão levando alguma coisa diferente dentro da dança de salão para o palco. Mas há alguns grupos também, 2 grupos bem específicos, um de Belo Horizonte e outro de São Paulo, que trazem bastante esse trabalho da contemporaneidade da dança de salão. E eu lembro que o maior expoente que a gente coloca como dança de salão contemporânea, logo no início ele não era muito acreditado, assim, como trazendo novos argumentos para a dança de salão. E hoje esse grupo é o único grupo no Brasil que leva, até onde eu sei, a dança de salão para outros países, inclusive Estados Unidos, Europa, e é um excelente grupo, um grupo de Belo Horizonte. A companhia Mimulus de Belo Horizonte também trabalha nessa forma e já se intitulou Dança de Salão Contemporânea. Tem um trabalho lindíssimo, conceituado internacionalmente, é um expoente da dança do Brasil, né, nos festivais internacionais, Jacob's Pillow, Lyon. Então a gente encontrou um grande reforço, um grande incentivo na existência da Mimulus, de entender que aquilo era possível de ser feito. E é um referencial para nós, um referencial afetivo até muito grande. A gente tem uma rotina que é bem estruturada, é meia hora, cada minuto é contado, tu tem 2 minutos para fazer esse exercício, tem 2 minutos para esse, a Isabela mais, o Lélio se deixar vai. Vai indo, a Isabela controla bem os horários das aulas. A gente procura dividir o nosso ensaio, os nossos encontros em 3 partes. Então tem uma primeira parte que é técnica e é uma aula mix, onde nós precisamos incluir coisas de condicionamento físico, técnica de dança clássica e técnica de dança contemporânea. O ideal seria que nós tivéssemos uma aula separada para cada uma dessas técnicas, mas em função do tempo, são 3 a 4 encontros por semana, nós optamos por fazer essa aula mix, que dura 40 minutos. Depois nós fazemos uma pequena aula de dança de salão, também de 30 a 35 minutos, e o tempo restante é que nós ensaiamos e criamos novas coreografias. A gente tem muito cuidado com a técnica, com os detalhes, ninguém vai dançar com o pé virado para dentro, ou com o joelho desalinhado, tem bem esse cuidado, até porque a Isabela é médica e ela cuida bastante disso, né, pra gente preservar nosso corpo, nossa articulação. Mas são aulas técnicas, tem cobrança, tem uma parte do balé, depois vem uma parte de dança de salão. A gente vai alternando, não é o ano todo, sempre, não foi sempre a mesma rotina. Mas normalmente é mês a mês, tem uma aula diferente, a gente faz todo mês a mesma aula, daí no outro mês muda um pouco. Tem períodos que a gente faz um semestre aula de dança contemporânea, mas são todas aulas pockets, a gente diz. Não é 1h30 de aula de balé, a gente faz meia hora, 45 minutos, pensando nos elementos que a gente mais usa nas coreografias. Então não é uma aula certinha que vai do plié, do tandi, não tem isso. É uma aula com exercício de balé, mas super focada naquilo que a gente precisa, que tem coisas que a gente pode treinar e não vai precisar especificamente para uma coreografia. Como a gente não tem muito tempo, na verdade, vendo a forma como outros grupos trabalham, que tem bem menos tempo, a gente até consegue ter bastante tempo em sala de aula, bastante tempo de ensaio. Mas acaba que se torna curto para tudo que a gente se propõe a fazer, assim, né? E aí a gente faz um pouquinho de cada coisa, mas são aulas que visam bastante a técnica. E depois tem laboratórios de criação, a Isabela e o Lélio sempre fazem laboratórios de criação, ou se usam de N elementos para poder fazer, não só o coreógrafo que vai lá e estabelece que é esse passo, depois esse, depois aquele. Nós partimos sempre do que nos afasta do óbvio. Isso é bastante difícil, né? Porque digamos que a gente quer criar uma dança com o ritmo do soltinho, que é uma das variações do rock, que seja uma briga. Então se a gente cair nos clichês da briga, no soco, no pontapé, a gente provavelmente não vai encontrar o segmento dessa história e a gente vai se repetir. Então a gente procura fugir do óbvio, usar figuras do cotidiano, usar figuras que não são nossas, imagética, figuras de publicações, jornal, revista, e a gente cria frases, cria células coreográficas em cima disso. O nosso processo criativo ele é bastante diversificado, assim, né? A gente usa desde figuras de movimento, figuras de revista, por exemplo, para criar novos movimentos, e a gente procura que cada bailarino use os argumentos que ele tem no corpo dele para a gente coreografar. Por exemplo, a gente cria
agora a gente está fazendo uma coreografia de uma valsa. Normalmente eu trago as coisas prontas, assim, eu elaboro e trago para o grupo. A Isabela já é mais de tirar do bailarino aquilo que ele tem para dar. Então a gente cruza essas linguagens que nós dois trazemos como para a composição e chega no contexto que a gente tenta trazer para a coreografia. Mas a gente faz desde leitura de textos, leitura de revistas, ouvir a música, ver o que a letra está dizendo, ver a harmonia da música, todos os argumentos que tu possa imaginar de coreográficos a gente usa. Mas a gente usa muito o que os nossos bailarinos têm para nos dar. Assim. E para a gente exigir deles o que eles têm para tirar o que eles têm para nos dar, a gente procura dar linguagens. Então por isso que o pessoal faz balé, faz preparação física, porque a gente acredita que o bailarino tem que estar preparado fisicamente, porque senão não vai conseguir dar tudo que ele tem. E a gente diversifica também bastante com dança contemporânea, dando aula. Alguns dos nossos bailarinos, a grande maioria, são preparados já para dar aula, já são da área do movimento. Acho que 90% do elenco já é formado em dança, na licenciatura. Então todos eles têm para dar alguma coisa. Então a gente procura usar o que cada um tem dentro das coreografias. Os bailarinos têm papel central na coreografia, então digamos que quem assume determinada coreografia, seja o Lélio, ou seja eu, ou nós dois juntos, somos basicamente organizadores daquele conjunto de células que os bailarinos criaram. E sem eles criarem, nos é impossível e nos é indesejável coreografar, porque a gente deseja que aquilo venha e esteja à vontade no corpo deles. Todo mundo participa, de alguma forma, da criação das coreografias. Tem bastante liberdade pra gente criar alguma coisa e mostrar pra eles, o que vocês acham isso, é legal? E aí eles dão uma lapidada naquilo que a gente fez para se encaixar melhor na coreografia. É bacana isso, pode experimentar, ao mesmo tempo que a aula é bem estruturada, tu tem a liberdade de experimentar alguma coisa com teu colega e apresentar para eles e conseguir inserir as tuas criações nas coreografias. Mas o que eu mais vejo que se destaca é a questão da organização. É tudo muito organizado, é tudo muito cobrado, questão do horário, não termina antes, às vezes não tem feriado, não tem moleza. Não tem moleza, é bem bom. É isso aí, pessoal. Essa foi a primeira parte da nossa conversa com o Grupo Laços. Se gostou, clique em gostei e compartilhe para ajudar na divulgação. Se quiser saber mais, dá uma olhadinha na descrição. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal para não perder os próximos vídeos. Até lá!